irmãos, meus amigos, que a paz de Jesus Cristo esteja conosco, que as bênçãos de Deus, nosso Pai, nosso Criador, que elas possam nos beneficiar a todos. Dando continuidade ao estudo, ao nosso olhar sobre o livro Pão Nosso, hoje, sobre a lição de número 15, intitulada Pensamentos, obra esta psicografada por Francisco Cândido Xavier, cujo autor espiritual é Emmanuel. Emmanuel se socorre de uma carta, de uma epístola dirigida por Paulo à igreja de Filipos. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Neste momento, Paulo se dirige aos cristãos daquela igreja e diz mais ou menos o seguinte: quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, puro, amável, tudo aquilo que seja de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Ou seja, tudo aquilo que é digno deve ser objeto do nosso ato de pensar. Esta carta, segundo consta, ela foi escrita mais ou menos na metade do século I, entre os anos de 53 a 56 depois de Cristo. E esta carta foi escrita por Paulo quando ele se encontrava na prisão, dirigida à igreja de Filipos. Ele, numa prisão, dirige uma carta à igreja de Filipos. Esta cidade é a porta de entrada da Europa. E nesta carta, nesta epístola, o apóstolo destaca, elogia o trabalho daqueles cristãos daquela igreja. Elogia os filipenses pela sua fé e pelos seus trabalhos. Nesta carta, ele destaca o fato de que aqueles cristãos se mostravam contentes, independentemente das circunstâncias, das adversidades, ou seja, em toda e qualquer situação. Fortes em oração, modelos em imitar a alegria de Jesus Cristo, o Salvador. Aqueles cristãos daquela igreja alegravam-se independentemente de qual circunstância eles estavam enfrentando. O trabalho de Emmanuel, a contribuição deste espírito benfeitor. Ele se socorre de parte de uma carta escrita por Paulo à igreja de Filipos, para destacar a importância do pensamento. Os filipenses demonstravam controle mental, porque eles enfrentavam dificuldades, eles enfrentavam obstáculos, adversidades. Mesmo assim, mantinham a alegria. Isso não é fruto do acaso, é fruto de um controle mental. Como manter a nossa alegria, meus irmãos, no meio da adversidade? Penso que é este o propósito de Emmanuel. Como manter a nossa alegria no meio das circunstâncias adversas? Qual a verdadeira obra e edificação que nos compete aqui na Terra? Nós precisamos perceber, através dessa lição, que Emmanuel destaca que toda e qualquer obra material nasce por conta do pensamento, dos pensamentos. Ou seja, toda e qualquer obra nasce primeiramente em nossos pensamentos. Portanto, tudo aquilo que é bom, digno, tudo aquilo que é mal, do que é belo, do que é feio, tudo isso viveu antes em nossa mente. Nós aprendemos essa lição com Emmanuel, que pensar é criar. Pensar é criar. Vocês já perceberam tanto que às vezes nós sofremos sem razão?
de forma imotivada, porque nós não exercemos um domínio sobre o nosso ato de pensar. Quase sempre nós nos deixamos vitimar pelas tempestades, pelos tormentos exteriores, quase sempre nós nos deixamos vitimar pelo ambiente em que nós vivemos. Não é mesmo? Esta lição vem ao nosso encontro, despertar. Se nós queremos ser felizes, precisamos ter uma intimidade e exercer o controle sobre o nosso ato de pensar. Muitas das vezes nós nos deixamos vencer pelo medo, pelo temor, pelo receio ante o poder terreno, frente a frente com abusos, arbitrariedades. Quase sempre nós somos levados pela torrente, pela tempestade. Ou será que nós, com o cristianismo, já aprendemos a viver com as intempéries? A renovação exterior, ela é fácil. De certa forma, é muito fácil. Atender às etiquetas não é tarefa difícil. Quase sempre, aqui na Terra, nós abraçamos o rótulo de cristãos, de espírita cristãos, e pensamos de forma iludida de que nós, ao levantarmos, ao ostentarmos a bandeira do cristianismo, do espiritismo, nós de fato sejamos cristãos. Quase sempre nós nos deixamos levar pelo fingimento, pela hipocrisia. Menosprezamos o convite incessante da renovação interior. Mas a renovação interior não é fácil. Renovar interiormente. Exercer o controle sobre os nossos pensamentos. Pensar naquilo que é verdadeiro, honesto, justo, puro, digno. Quase sempre nós nos habituamos àquilo que é negativo. Abrimos mão do controle. A renovação interior não é fácil. Às vezes, de forma iludida, nós pensamos que o êxito depende daquilo que é exterior. Às vezes nós pensamos que o êxito decorre das nossas elucubrações mentais, filosóficas, intelectuais. Às vezes nós pensamos que o êxito depende exclusivamente da nossa capacidade intelectual, do nosso primor filosófico, do trabalho exclusivamente corporal. Quase sempre nós pensamos que o êxito decorre da nossa incorporação ao que é externo. Mas a renovação interior, são raros aqueles a que se propõe esse trabalho. Pensar é criar. Nós precisamos perceber que o Evangelho nos apresenta como uma bandeira de educação. Educar, saber lidar com os recursos que recebemos do nosso Pai, daquilo que é divino em nós, manifestar a nossa divindade como co-criadores, para que nós possamos aprender a viver aqui na Terra de forma digna, vencendo as intempéries, vencendo as adversidades, o terreno inóspito, o poder terreno que quase sempre é arbitrário, ditatorial. A proposta do cristianismo é que nos dignifiquemos interiormente. E o Evangelho se nos mostra como diz Emmanuel, um roteiro seguro para a nossa renovação. Para que nós possamos exercer o controle sobre a nossa mente e assim renovar nos caminhos da espiritualidade superior. Trabalho e sacrifício do coração são expressões usadas por Emmanuel nessa lição. Quase sempre nós pensamos e nos submetemos à renovação exterior, esquecendo de que a renovação do pensamento demanda muita capacidade de renúncia e profunda dominação de nós mesmos, qualidades que geralmente aqui na Terra nós não aprendemos ou não nos dispomos a aprender a usar. Quase sempre nós fugimos do trabalho e do sacrifício do coração e nos vitimamos por aquilo que é exterior. E assim passamos a ser vítimas de fantasmas,
fantasmas exteriores, quando na verdade esses fantasmas, como diz Emmanuel, são fantasmas ocultos, porque eles são representados por aquilo que nós alimentamos, por obstáculos e as sombras que nós fomentamos em nossa própria mente. Nós não podemos perder a oportunidade de destacar que o Evangelho de Jesus Cristo, o cristianismo, nos mostra, direciona a todos nós o caminho da nossa libertação, o poder que nós precisamos adquirir sobre a nossa mente, sobre as nossas convicções. Nesta carta à igreja de Filipos, esta epístola dirigida aos cristãos filipenses, Paulo se alegra com os testemunhos daqueles irmãos daquela igreja. E veja bem, Paulo escreve esta carta não num gabinete com ar-condicionado. Não escreve desfrutando de facilidades, ele se encontra preso. Pelo menos o seu corpo está preso, mas a sua mente liberta. O seu poder mental lhe favorece a palavra de estímulo e de reconhecimento àqueles irmãos da igreja de Filipos. Mesmo o apóstolo enfrentando obstáculos, adversidades, arbitrariedades, abuso de poder terreno. Ora, meus irmãos, por isso que o cristianismo incomoda. Porque eles podem prender o nosso corpo, mas o cristão verdadeiro, ele exerce um domínio sobre aquilo que ele pensa, sobre as suas próprias convicções. Por isso que os ditadores, os fascistas, os arbitrários, os revolucionários, eles podem nos prender o corpo, mas eles não têm o poder de aprisionar a nossa mente. Eles podem deter um domínio sobre o nosso corpo físico, mas nós continuaremos, se cristãos verdadeiros, exercendo o controle sobre o nosso poder mental. Repito, por isso que o cristianismo, por isso que o Evangelho de Jesus Cristo incomoda muito. Por isso que nos países ditatoriais, por isso que na Rússia, na China, na Coreia do Norte, eles fazem o possível para que nós percamos a nossa fé. Por isso que os ditadores, os revolucionários, eles pregam o materialismo, eles percebem que o ceticismo, a dúvida, a falta de confiança em nós mesmos favorece a manipulação. Agora, quando nós duvidamos de nós mesmos, sem dúvida, seremos muito mais facilmente dominados. Todavia, quando nós exercemos um controle sobre o nosso pensamento, podem até mesmo aprisionar o nosso corpo. E isso causa espanto a esses materialistas, porque eles se deparam com cristãos, às vezes, sendo crucificados, mortos em circo, e mesmo assim adentrando ao circo de Roma, sorrindo e cantando, alegres. É um convite para todos nós exercer o controle sobre o nosso ato, sobre a nossa intimidade, sobre o nosso pensar. Não sejamos vencidos pelo exterior, pelo externo. Tenhamos convicção, certeza de que Deus existe. Como filhos de Deus, nós devemos manifestar esta divindade em todo local que nos encontremos. Pensamentos. Olhemos para nós mesmos. Façamos o trabalho que nos compete, peneirar aquilo que é digno, útil, justo, puro, amável, tudo aquilo que demonstra virtude e aquilo que é digno de louvor. Nisso pensemos. Uma obra de educação. Penso que todos nós, espíritas, todos nós educadores, deveríamos abraçar essa bandeira de libertar o nosso educando para que ele tenha contato consigo mesmo, com a sua divindade, e assim use os seus recursos íntimos para iluminar o seu caminho para a verdadeira renovação que nos aguarda. Que Jesus Cristo esteja conosco. Que as bênçãos do nosso Pai, do nosso Criador, que elas possam nos beneficiar a todos. Muita paz. Fiquem com Deus. Até breve.